No Assembleia Entrevista de hoje, nós destacamos um movimento que existe desde 2006, que é o Viva o Gasômetro. E nós vamos conversar, a partir de agora, com a coordenadora do movimento Viva Gasômetro, que é a Jaqueline Sanchotteni. É um prazer recebê-la aqui no estúdio da TV Assembleia, para nos falar do que é o movimento, do que é essa organização de pessoas e as lutas do passado e do presente e do futuro. Imagino que isso não vai cessar, né, Jaqueline? Sim. Como é que surgiu isso? Como é que surgiu esse movimento? Bom, em primeiro lugar, sim, obrigado por nos ceder esse espaço, né, que é um espaço importante. E o movimento surgiu em função de uma luta dos moradores do entorno ali, da Praça Júlio Mesquita, que muitos conhecem como a Praça do Aeromóvel, né? Pelo lixo acumulado que os próprios moradores e transeuntes jogavam na praça. Então, a primeira manifestação aconteceu em 16 de dezembro de 2006 e, a partir dali, começamos a fazer com uma certa regularidade ações na praça, né? O movimento tem esse nome, Viva Gasômetro, porque ele tem como ponto de referência, né? É aquele entorno ali na verdade, da ponta da Rua da Praia. Na verdade, a gente confunde a usina com o gasômetro, né? A usina, mas nem a usina hoje, como é conhecida, a usina do gasômetro, é a verdadeira usina do gasômetro. A verdadeira usina do gasômetro é hoje localizada na Washington Luiz, antiga Pantaleão Teles. É uma usina datada de 1878, que hoje é a fábrica do DEP, ali na Washington Luiz, que também é um motivo de preocupação nossa. Nós pedimos o tombamento dessa usina, né, porque lá em 1878, quando essa usina começou a existir, as pessoas se referendavam assim: vamos ver o pôr do sol na volta do gasômetro. E, a partir dali, aquela região ficou conhecida como gasômetro. Então, a verdadeira usina do gasômetro é a da, hoje, Washington Luiz, antiga Pantaleão Teles, que hoje abriga uma fábrica do DEP, e nós pedimos o tombamento ao EPAC, né? E essa semana, agora, nós tivemos a notícia de que foi feito levantamento fotográfico, né? Não quer dizer que a gente vai conseguir, mas nós acreditamos que o EPAC vai concordar com o tombamento. Essa usina fornecia gás para iluminação e para os fogões em 1878, coisa que hoje está se voltando a ter os fogões gás encanado, né? Mas isso com a gente fica lá seria no início, né? No início da Washington Luiz, quase com a Salustiana, ela... O Departamento de Esgotos Pluviais, DEP, é uma sede deles. Isso, é uma sede ali, perto de onde foi construída aquela torre do socioambiental, que é a Torre Ponta da Cadeia, conhecida. Ali tem um grande muro branco, onde tem placas de concreto e tubos de concreto também. Ali é a verdadeira usina do gasômetro. Essa que é datada de 1878, que até hoje não foi tombada. E, ao nosso ver, é urgente esse tombamento para que se consiga preservar o que ainda resta desse marco, né, da cidade. Porque nós temos muitos prédios preservados, mas imagina, nos anos 70, 60, 70, o que foi derrubado, né? Em nome do progresso, da lógica, né? da mudança, de construir prédios. Mas ainda temos, né, como o a solar própria de usina, câmara, né? A própria usina, a usina, como se conhece do gasômetro, que na verdade não é de gás, aquela usina era movida a carvão, é um marco, é uma usina de 1928, né? E que se tornou um marco para a cidade e para o estado, né? Então, 82% dos prédios preservados em Porto Alegre estão no centro histórico, né? O nosso centro hoje é conhecido como Centro Histórico, né? Uma denominação aprovada muito pelo esforço da Rita Chang, que é presidente de uma outra entidade que também se faz presente no centro, que é a da MISH, né? Então, muito graças a ela se conseguiu essa denominação, que reforça essa questão do aspecto histórico da cidade, né? E aí está incluindo ali esse grupo de pessoas que coordenam e que fazem parte do Viva Gasômetro. Do Viva Gasômetro. São pessoas que têm um laço de amizade, que moram ali? Algumas moram ali, outras são laços de amizade e até identificação com o nosso
projeto, assim, que se tornou um projeto, né? Porque o que o Viva Gasômetro acredita muito? Em cultura e ecologia, né? São nossos motes, né? E é onde a gente procura mostrar para a comunidade. E isso são nas ações dos terceiros sábados do mês. Todos os terceiros sábados do mês, final da tarde e noite, nós estamos na Praça Júlio Mesquita levando cultura, música e cinema para a população gratuitamente, né? Para isso contamos com algumas parcerias importantes. Vocês né? promovem, vocês tomam Há essa 4 iniciativa? anos, há 4 anos, todos os terceiros sábados nós estamos na praça. O último foi agora dia 18 de dezembro, quando pelo segundo ano consecutivo entregamos o troféu Viva Gasômetro para 8 entidades que nos apoiaram durante o ano. Eu até gostaria de mostrar o troféu. Vamos mostrar o tá? troféu aqui. O troféu, esse aqui, olha só. é criado pela nossa participante Adriana Chaplin. É um troféu que ela é uma escultora consagrada, né? É um troféu que os braços levantados para cima, o nosso Viva, né? Que a gente quer, acima de tudo, alegria. A cabecinha da escultura é um sol, né? Então, é para mostrar que a gente quer alegria, quer levar luz para as pessoas e tal. E felicidade, principalmente. A plaquinha também, esse ano, foi feita por um participante nosso, que é o artista plástico Breno Caldaço. Então, é uma peça exclusiva, só os nossos homenageados ganham. Pode botar ali para a gente continuar conversando. E quem recebe, e vocês passaram para várias entidades? Nosso critério é o seguinte, a gente, esse ano, teve muito apoio da Força Sindical, né? O apoio da Força Sindical foi através, assumindo o custo que os equipamentos de som nos traz, o equipamento de qualidade para as bandas se apresentarem. Então, a Força Sindical, o Cláudio Janta assumiram esse custo, né? Esse foi um apoio muito importante. O apoio também do Sindicato Bancário, cedendo as cadeiras. A própria Câmara Municipal, cujo esse troféu amanhã eu vou entregar para o presidente Testaro, ele nos cedeu várias vezes o espaço conhecido como Tribuna Popular, onde nós podemos defender as nossas reivindicações, como a criação do Parque do Largo do Gasômetro, que né? vamos falar em seguida. Então, a Câmara de Vereadores foi uma também das agraciadas com o nosso troféu, porque nos aprovou por unanimidade nossas reivindicações no plano diretor, né? Na revisão do plano diretor, e também quando pedimos o espaço popular, que é uma importante forma que toda a comunidade pode usar, ele nos foi cedido. E de alguma forma, até fisicamente, ela está ali, muito próxima, do lado, né? Do lado. Então a gente pode toda hora falar com os vereadores conversando e nós somos testemunhas que eles são muito abertos a conversar com a população, a ouvir a população e então esse foi o motivo que a gente entregou o troféu para eles. Estamos com vereadores participativos, na tua opinião, como alguém ligado a uma organização? Eles ouvem a gente, consideram a opinião da gente. Que nós tínhamos uma percepção de democracia mais antiga, que bastava tu eleger o parlamentar e tu dava um mandato cego. Não, às vezes tu tem que ir lá mostrar para o parlamentar qual é o caminho que tu queres que ele tome, né? Não é uma... Então, essa a nossa busca junto com a parceria da Câmara de Vereadores, né? A gente busca mostrar a eles o que é importante para o pessoal do entorno e para a cidade como um todo, né? Para a comunidade. Dos projetos que nós temos, que vocês vêm defendendo, que já foi tema dos espaços, né, na tribuna, um deles é a criação de um largo e do Parque do Gasômetro. Né? Como é que isso vai funcionar ali? É porque é o seguinte, ali onde nós estamos localizados, ali naquela pontinha, foi onde nasceu Porto Alegre, né? Então, a gente tem a preocupação com a questão da preservação ali também, né? Tem muita gente que defende a criação de shoppings e tal, e como a gente vive uma democracia muito salutar, cada um vai defender, né, com seus argumentos, e aquele que tiver mais força, né, força no bom sentido, mais argumento, vai conseguir predominar ali. Então, a gente acredita que ali é um canto que tem que ser preservado, né? Principalmente pela questão histórica. Ali nós defendemos a criação do Parque do Gasômetro. São duas emendas. A emenda 154, não, emenda não, a emenda 154, foi a emenda 187 e 188, né, que se tornou o artigo 154, inciso 13º e inciso 21º, que criam o Parque e o Largo do Gasômetro. O Parque do Gasômetro é o rebaixamento da Avenida Mauá, ali do início da Avenida Mauá até a Avenida João Goulart.
Esse percurso faz a Brigadeiro Sampaio, passando na frente da usina, indo até o final da Júlio Mesquita, quando chega o entroncamento da Avenida João Goulart com a Loureiro da Silva, que é a rua que vai dar na Câmara. Sim, então, sim. A gente sonha que toda essa avenida seja rebaixada, e não é só um sonho, porque já consta do plano diretor, né? E foi uma emenda apresentada através do vereador Carlos Comaceto, que nós tínhamos 12 reivindicações ao plano diretor, e quando percorremos quase todos os gabinetes vereadores lá na Câmara, apresentando nossas 12 reivindicações, e o vereador nos diz quanto ao parque, quanto ao lago, a gente pode apontar o gravame, e isso fizemos. Na primeira tentativa de revisão do plano diretor, acontecida há mais de 2 anos atrás, a gente, o então relator Luiz Braz colocou o parque largo. Aí teve toda uma outra, mudou a legislatura, voltou o plano da revisão, e nessa nova revisão nós conseguimos também, reapresentamos as emendas do Parque e do Largo através do vereador Engenheiro Comaceto, e conseguimos aprová-lo por unanimidade, né? Para entender o rebaixamento só antes. O rebaixamento é baseado num estudo da SPM, da Secretaria de Planejamento do Município, que prevê que vai ser rebaixada a avenida até encontrar o lençol freático, né? Ou seja, e se não for possível rebaixar toda para que o carro passe embaixo, ela vai ter um leve levante, mas prevê que vá cavando, até quando encontrar o lençol freático ela para, né? E vai se fazer o túnel, e talvez tenha que ter um pequeno levantamento, mas é uma coisa ínfima. Tu diz para facilitar o porque, assim, trânsito de pessoas, é isso? Porque o que vai acontecer com o parque do gasômetro? Os carros vão rebaixar, eles vão passar por baixo da terra, né? O que tecnicamente o grupo de 15 arquitetos que fez, e acredito que tivesse engenheiros também nesse grupo, eles prevêem que vai cavar até encontrar o lençol freático, quando encontrou para, e talvez aí nessa questão tenha que fazer algum leve levantamento, porque aí o carro não vai aparecer, né? Da Júlio Mesquita e da Brigadeiro Sampaio até a beira do rio vai ser uma coisa só, né? Vai ser um parcão, assim. Esse é o corredor Parque do Gasômetro. Né? Para poder, aí tu vai invadir aqui tudo, vai ter um grande espaço. É uma obra de 13 milhões de reais, uma obra cara, uma obra pública, né? E tá no plano. Está no plano, é a 154. Tem prazo, previsão? Assim, tem prazo. A gente acredita que para 2014 ele vai ser executado, né? Mas tanto o Parque do Gasômetro quanto o Largo do Gasômetro, que é o aumento das calçadas da General Salustiano, que é aquela ruazinha aqui, costeia a Praça Júlio Mesquita, a Praça da Aeromóvel, como eu falei. O Largo do Gasômetro, que é o aumento das calçadas, o Largo e o Parque vão ser geridos por lei complementar, e por isso nós temos sistematicamente pedido o espaço da Tribuna Popular da Câmara de Vereadores, né, para que no Largo seja, além do aumento das calçadas, sejam enterrados fios e também recuperados fachadas de 6 casas nas 2 quadras da General Salustiano.